Os 3 perigos escondidos por trás da empatia na comunicação não violenta. Bora aprender sobre isso hoje? Gente, o YouTube tá me trollando aí, bugou comigo, entrei ao vivo, não consegui aparecer pra vocês, então resolvi fazer essa aula aqui no Instagram mesmo, porque é uma aula que eu tinha preparado com muito carinho, vocês não podem ficar sem ela, eu vou fazer essa aula de qualquer forma aqui no Instagram, tentar deixar salva se o Instagram também não resolver pegar no meu pé, e se for o caso eu repito no YouTube, mas a aula então vai ser aqui no Instagram. A aula que iria acontecer no YouTube, que não deu certo, vai acontecer aqui no Instagram hoje. Então fiquem aqui comigo, porque esse aulão foi preparado com muito carinho para vocês entenderem o perigo da empatia. O que se esconde e pode ser uma cilada para os nossos relacionamentos e está ali transmutado na empatia. Bom, eu acho que todo mundo que tá aqui já me conhece, né? No YouTube eu começo me apresentando, porque lá a galera é maior, mas sejam muito bem-vindos então. Boa noite se você tá no Brasil, bom dia pra você que tá aqui na Austrália junto comigo. Bom, não vou nem me apresentar então, porque vocês já sabem que meu nome é Ingê Meri, que estamos falando de comunicação não violenta. A gente, quem sabe faz ao vivo, então apesar de não ter rolado no YouTube, nós vamos ficar hoje aqui no Instagram. Espero que vocês fiquem aqui comigo, porque realmente o tema de hoje é algo que eu venho percebendo que precisa muito ser trabalhado. Muito, porque o que acontece, gente? A gente vai falar, né, sobre os perigos que se escondem por trás da empatia, e muitas vezes a gente fica achando que empatia é a coisa mais fofa do mundo. Ela é corações rosas flutuando, não sei, flutuando no planeta, e que todo mundo precisa ser empático. Porque empatia é essencial para a construção da humanidade, para a sustentação da humanidade. Então você precisa ser empático, e eu te exijo empatia por causa disso. Eu também preciso ser empática, então eu me exijo empatia por causa disso. E aí a gente fica ali nessa exigência mútua de empatia, e essa exigência mútua acaba o quê? Acaba sempre escondendo algo que pode nos prejudicar, que pode prejudicar a nossa relação com nós mesmos e que pode prejudicar também a nossa relação com as outras pessoas, e muitas vezes a gente não tá ciente disso. A gente não tá consciente do que tá acontecendo e a gente não sabe nem onde errou. É exatamente disso que a gente vai falar hoje. Então, se você já me ouviu falar de empatia aqui no Instagram, me conta o que você já sabe que empatia não é. Porque eu sempre trago aqui, né? Eu sempre trago que empatia para comunicação não violenta tem um aspecto muito diferente do que o que normalmente a gente costuma ouvir. Comenta aqui pra mim o que você já sabe que não é empatia, mas que a maioria das pessoas fala que é empatia. Eu vou começar com e eu quero ver aqui de vocês, se vocês já entenderam mais ou menos que às vezes a gente acha que alguma coisa é empatia e na verdade não é. A primeira coisa que normalmente nos falam que é empatia, e que eu vou começar a trazer aqui, que não é se colocar no lugar do outro. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Por que não é se colocar no lugar do outro? Porque isso é impossível. É impossível que eu me coloque no seu lugar e enxergue a vida de acordo com o seu olhar, com as suas lentes, com os seus, até no inglês, né, fala, colocar-se nos sapatos do outro. É impossível que eu faça isso. Por quê? Porque eu não vivi a sua vida. Eu não sei como você enxerga as coisas. Eu não sei o que você acha sobre o assunto X ou Y. Eu não sei o que você traz de carga realmente positiva e negativa da vida. Por isso eu não consigo me colocar no seu lugar. Então, empatia não é se colocar no lugar do outro. Tamo combinado aqui? Já desde o início, porque antes de te falar os perigos por trás da empatia, eu preciso te contar, eu preciso assim reviver com você o que é a empatia, para que a gente já esteja ali na mesma página, pra gente aprofundar ainda mais. Normalmente nas aulas do YouTube, porque essa aula de hoje aqui era para estar acontecendo no YouTube, mas deu errado. Nas aulas do YouTube eu trago temas mais profundos do que eu trago aqui no Instagram. E por quê? Porque são verdadeiras aulas. Porque é realmente um momento em que eu sento com você e eu te explico uma coisa início, meio e fim e te falo como aplicar. O conteúdo do Instagram, ele é um conteúdo que precisa ser mais rápido normalmente, né? O conteúdo dos posts, dos stories, que normalmente a gente não tá muito ali dentro do Instagram no clima de aula.
Então, eu trago o conteúdo do YouTube mais profundo do que no Instagram. Então, essa aula de hoje aqui agora vai ser aqui, se vocês estão me ouvindo. Acho que não, né? Vou ter que encerrar essa transmissão e começar de novo, gente. Hoje o dia tá pra mim. Tem algum astro que tá fora de órbita? Me conta se vocês estão me ouvindo. Eu vou esperar mais uns 5 segundinhos, porque tem um delay aqui. Se ninguém me responder... Voltou? Voltou? Voltou. Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Deu uma travadinha, mas tá tudo certo. Gente, não é possível. Tá caindo o mundo aqui em Sydney, né? Pode ser isso, que eu não consegui transmitir no YouTube e agora o Instagram também tá difícil. Mas voltou normal. O que foi a última coisa que vocês ouviram que eu falei? Pra eu retomar dessa parte. Porque hoje tá difícil aqui. Deve ser por causa do tempo. Aí por causa do tempo as operadoras de celular tão instáveis e também o Wi-Fi. Desculpa por isso, viu, pessoal? Obrigada por estarem aqui. Me conta qual foi a última coisa que vocês ouviram, que aí eu vou retomar a partir dessa parte pra eu não ficar tão repetitiva assim com vocês. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Ana. Oi, Dani. Oi, Ju. Oi, Silvia. Mari, tudo bem? Oi, Rosa. Eu tava dizendo, né, que as aulas do YouTube, elas são mais profundas e por isso eu preciso começar com vocês do início. E o início é, aqui nessa aula, o conceito de empatia para comunicação não violenta, antes de a gente entender os perigos por trás dela. Aí, obrigada, Ju. Eu falei a última coisa, que empatia não é se colocar no lugar do outro. Estava explicando o significado. Joia. Então, pessoal, empatia não é se colocar no lugar do outro, porque, como eu disse antes, isso é impossível. Cada um vem com as suas próprias experiências de vida para aquela relação, cada um enxerga a vida de forma diferente. Não tem como você saber exatamente o que certa situação significa para outra pessoa. Você só consegue saber o que aquela situação significa para você. Por isso que muitas vezes a gente fica achando que eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. E que isso é empatia. Só que, na real, pode ser que o outro não goste de ser tratado como você gosta de ser tratado. Pode ser que ele aprecie coisas diferentes do que você. Por isso, essa máxima de empatia é se colocar no lugar do outro e tratar o outro como você gostaria de ser tratado, ela muitas vezes é falha. E por isso a comunicação não violenta traz outra definição de empatia. Ela traz outra coisa pra gente se atentar. E é isso que eu vim trazer aqui pra vocês hoje, antes de a gente se aprofundar na questão dos perigos. Então, empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia também não é, gente, sofrer juntamente com o outro. Sabe? Eu vejo muitas tirinhas às vezes na internet de pessoas assim que não sabem muito bem o que falar quando os outros estão desabafando e somente sentam ali com ela e compartilham da tristeza, sabe? Você tá triste, eu vou ficar triste com você também. Você tá frustrado, eu vou ficar frustrado com você também. Só que na real, quando você é, entre aspas, tá? Muitas aspas aí, contaminado com o sentimento do outro, o resultado disso não vai ser legal. Por quê? Porque na comunicação não violenta nós entendemos que sentimentos são mensageiros de necessidades. O que são as necessidades? Aquilo que a gente quer cuidar no momento. O que é importante pra gente naquele momento. Portanto, se a pessoa sente tristeza, aquela tristeza quer contar pra ela alguma coisa, de acordo com a experiência de vida dela, que algo ali que ela quer cuidar não está presente. Da mesma forma que quando estou triste, significa que eu quero cuidar de algo que não está presente. Mas percebe que o algo aqui, ele é diferente de uma pessoa para outra. Por isso, ficar triste com a outra pessoa também não é empatia. Eu vou compartilhar do sentimento dela. Mas o que isso adianta? Não adianta nada. Por quê? Porque você nem vai conseguir ajudar ela nesse momento. Já que o seu sentimento ali de tristeza pode carregar uma mensagem diferente do sentimento dela. Então, não é se colocar no lugar do outro. Não é sofrer juntamente com o outro. E não é, aqui, muito importante agora, concordar com o outro. Empatia não é concordar com o outro. Estamos combinadas quanto a isso? Isso é a parte mais importante desse início. Empatia não é concordar com o outro. Para eu ter empatia com uma pessoa não significa que eu preciso concordar nem com o sofrimento dela, nem com o motivo do sofrimento dela,
nem com a atitude que ela teve perante aquela situação. Não significa nada disso. Empatia, na verdade, olha aqui a definição que eu vou trazer para vocês. Normalmente a galera que assiste essa aula no YouTube já tá acostumada a vir com papel e caneta. Então, se você migrou do YouTube para cá comigo, pega seu papel e caneta e anota essa definição pra gente dar início ao aprofundamento aqui, ó. Empatia é acolher e trazer para o outro clareza sobre os seus sentimentos e necessidades. Empatia é acolher e trazer para o outro clareza sobre os seus sentimentos e necessidades. Percebe que nesse conceito você não precisa concordar com os sentimentos e necessidades do outro? Você não precisa se colocar no lugar do outro para trazer essa clareza para ele? Você não precisa sofrer junto com ele para levar essa clareza para ele. Empatia é, portanto, acolher e trazer para o outro clareza sobre os seus sentimentos e necessidades naquele momento. No momento que ele está desabafando com você, no momento que ele está trazendo uma situação difícil, no momento que você sente que você precisa ser empático com aquela situação. Fica claro o conceito de empatia para comunicação não violenta. Podemos passar para o aprofundamento. Só uma questão. Esse conceito na comunicação não violenta é chamado de empatia assertiva. E por que empatia assertiva? A palavra assertiva vem de asserção, que é uma coisa direta, que é uma coisa positiva, que é uma coisa que é trazida de maneira direta. Portanto, a empatia assertiva significa levar essa clareza e esse acolhimento de forma direta, sem necessariamente ficar ali dando 1000 voltas ao mundo para a pessoa se sentir acolhida. Você vai dar esse acolhimento para ela de forma direta e de forma tranquila. Portanto, empatia não é se colocar no lugar do outro, não é sofrer com o outro, não é concordar com o outro e também não é falar de si, né? Quando eu passei por essa situação, aconteceu isso, isso e aquilo. Na verdade, isso daí você vai estar se afastando do outro. Empatia é acolher e levar clareza para o outro da sua necessidade, do seu sentimento. Vou presumir que ficou claro. Me conta aqui se ficou claro. E com base nessa presunção, eu vou passar, então, para o nosso aprofundamento. Mas antes disso, pessoal, eu quero trazer aqui que, na verdade, quando a gente fala de acolhimento e levar clareza, tem uma tática, uma pequena tática que quem já me acompanha aqui há mais tempo já ouviu falar, provavelmente, que é a tradução empática. Quando eu levo para o outro essa clareza e esse acolhimento, eu posso fazer por meio da tradução empática. O que significa tradução empática? Eu vou pegar as palavras que o outro está me dizendo e eu vou traduzir com base numa fala não violenta para levar essa clareza para ele. Porque essas palavras, elas só me revelam o primeiro plano. Elas só me revelam aquilo que a pessoa consegue acessar. Elas não me revelam o que está por trás, ou seja, o que a pessoa quer preservar, o verdadeiro sentimento e a verdadeira necessidade dela. Então a gente vai sugerir, como eu disse aqui no começo da aula, eu não consigo levar para o outro, me colocar no lugar do outro, mas eu consigo, por meio da empatia, sugerir para o outro, será que você está se sentindo assim porque você está querendo cuidar de tal coisa? Então, a tradução empática vai ser formulada no seguinte sentido. Por meio de uma sugestão, você vai perguntar para o outro, você está se sentindo assim porque tal coisa é importante para você? Você está se sentindo assim porque você quer cuidar disso? Nossa, você deve estar se sentindo assim, né? Porque eu imagino o quanto isso seja importante para você. Sendo o assim o sentimento e o isso a necessidade. Então, por exemplo, chega uma pessoa para você reclamando do chefe. E aí, quando ela chega reclamando, você pode sugerir: nossa, você tá se sentindo triste porque o reconhecimento do seu chefe é importante para você? E nesse momento não houve reconhecimento do seu chefe? Você pode perguntar dessa forma, sugerir. E aí outra pessoa vai confirmar ou não se aquela sugestão é válida. E você vai sugerindo de novo até que você sinta um alívio nela. Até que você sinta que ela efetivamente se sentiu acolhida e teve clareza a respeito do motivo daquele sentimento e daquela frustração, talvez, que ela esteja sentindo no momento. Essa é a tradução empática. O meio de trazer a empatia assertiva
salvar o mundo. E quais que são os perigos? Os perigos da empatia. Eu até trouxe, sabe? A empatia não é só, né, como eu falei ali no início da aula, não é só 1000 corações rosas flutuando num oceano de glitter, igual pregam pra gente. Ah, porque você precisa ser empático. Ah, porque a empatia vai salvar o mundo. Porque a empatia é o segredo por trás de todas as conexões humanas e por meio da empatia nós vamos construir uma sociedade mais compassiva. Tá. Até mesmo, pode ser que seja, só que tem um problema. As pessoas ficou feio. As pessoas usam da empatia de uma maneira que, na verdade, ela não deve ser usada. E isso esconde certos perigos. As pessoas trazem a empatia de uma certa forma a esconder as reais intenções dela por trás daquela fala. E é daí que vem o perigo da empatia. Como a empatia é algo muito bonito, é um discurso que é aceito por todo mundo. Quem aqui não quer ver alguém praticando empatia? É muito aceito. E por ser muito aceito, muitas vezes a gente esconde as nossas reais intenções naquela relação, disfarçando aquilo de empatia. E é aí que tá esses 3 perigos que eu trouxe aqui hoje pra você. Fica aqui comigo que você vai ver o quanto isso é efetivamente perigoso. Eu coloquei o nome dessa aula como os 3 perigos da empatia, porque é perigoso. Porque é algo que pode se desvirtuar para a violência. É algo que pode se desvirtuar para o mal. E não para não violência, para o bem. Como muitas pessoas pregam que estão aplicando a empatia. Estão prontos para entrar nesses 3 perigos? O primeiro perigo da empatia. Eu trouxe aqui a primeira coisa, algo que é óbvio para muitos, mas vocês já sabem que um dos meus lemas é: o óbvio precisa ser dito. E o que eu vou trazer aqui vai muito além do óbvio dessa única frase. O primeiro perigo da empatia parece num primeiro momento que é óbvio, que é se anular e viver pelo outro. Eu sou tão empática, eu sou tão fofa, eu sou tão compassiva com o outro, que eu não olho mais pra minha vida, eu só olho pro outro e eu vivo para servir o outro. Olha que linda que eu sou. Só que não. Esse é o mais óbvio, eu disse, porque todo mundo fala, né? Tipo, eu não posso me anular pra viver a vida do outro e tudo mais. Só que muitas vezes a gente não tem a real ideia do que é. Do que é se anular para viver a vida do outro praticando a empatia. A gente não tem essa ideia. Por quê? Porque a gente não olha efetivamente para as nossas ações e para as reais intenções por trás das nossas ações. Nós olhamos somente para a ação rasa. Nós não olhamos o que está por baixo. E aí a gente não entende o real perigo de se anular para praticar a empatia. E qual que é esse real perigo? Apesar de poder parecer óbvio, não, eu não posso realmente me anular para aplicar empatia, eu tenho que olhar para mim primeiro e depois olhar para o outro. O real perigo é viver uma vida baseada na soberba. O real perigo de praticar a empatia com todo mundo e se anular para fazer isso é viver uma vida baseada na soberba. Como assim? Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu falo que a primeira necessidade que a gente tem que atender numa relação é a nossa. Nós temos que olhar primeiro para as nossas necessidades e quando estivermos com as nossas necessidades atendidas, cuidar das necessidades do outro. Portanto, a gente precisa primeiro aplicar a autoempatia para depois aplicar a empatia. Ou seja, primeiro eu levo clareza para mim, dos meus sentimentos e das minhas necessidades do momento. A partir dessa clareza, eu atuo com base a suprir a minha necessidade daquele momento. Estando com a minha necessidade do momento suprida, aí sim, eu estou completa, eu estou pronta, eu estou íntegra para servir o outro de forma legítima. Aí sim eu consigo fazer isso. Se eu simplesmente olho primeiro para o outro, eu o sirvo. Mas eu o sirvo de forma a me tornar credor naquela relação. Eu o sirvo de maneira em que eu vou sempre cobrar dele aquilo que eu fiz por ele. E é aí que mora a soberba. É aí que mora a soberba. Soberba, gente, para quem não tem tanta clareza, é o contrário da humildade.
Soberba é quando, eu entendo que eu tenho que servir ao outro, mas por servir ao outro, eu me torno credor do outro. Eu tava até vendo um evento gratuito esses dias e a moça falava nesse evento gratuito que a gente costuma fazer algo que se chama contabilidade afetiva. O que é contabilidade afetiva? Quando eu sirvo o outro, eu sou o credor, eu viro credor, porque eu já servi, eu já entreguei. E aí ele me deve algo, então ele tem que me pagar algo, porque afinal eu fiz isso por ele, então ele precisa fazer isso pra mim. E aí eu viro credor dessa pessoa. E quando a gente se depara com a real noção de que ninguém nos deve nada, aí a gente sofre. A gente sofre porque a gente começa a ver a realidade de que, então se eu fiz isso pra ele, ele não precisa fazer isso pra mim. Então a soberba, por trás da empatia exacerbada mesmo pro outro, mora nisso. Mora no perigo de você virar credor de quem você praticou empatia. Você entende que você é tão empático, tão fofo, tão maravilhoso e aplicou empatia com o outro de uma maneira tão incrível que quando for a sua vez, ele vai ter que fazer o mesmo. Mas a real é que não. Ele não te deve nada porque você praticou empatia com ele. E a gente só vira credor do outro quando o nosso espaço interno não permite ainda que a gente esteja lá aplicando empatia com ele, mas a gente se força a fazer isso. A gente não olha primeiro pra gente. A gente vive a vida do outro. Ao praticar a empatia em excesso, nós nos anulamos. Nós paramos de olhar para as nossas necessidades e sentimentos. E começamos a olhar para as necessidades e sentimentos do outro. Quando nós fazemos isso, nós viramos uma pessoa soberba. Porque, além de virar credor, nós também entendemos que nós temos controle sobre a vida do outro. Essa soberba não vem só da posição de credor que você se coloca nas relações. Ela vem também do entendimento de que, se você é empático com o outro, você tem a autorização dele para viver a vida para ele. Para sugerir o que ele deve fazer o tempo todo e ele tem que seguir. Para achar que o outro só vai conseguir sobreviver àquilo se ele tiver o seu apoio. Porque sem você ele não vai conseguir passar por isso. Que é isso, sou tão empático, sou a única pessoa empática da vida dele. Eu preciso ir lá aplicar essa empatia, porque sem mim ele não consegue sobreviver. Olha a soberba que mora nesse pensamento. Você se coloca numa posição tão alta ali que você entende que sem você não existe vida do outro. Quando a real é que o outro sobreviveu muito bem, obrigado, sem você até aqui. Ninguém é dependente, não deveria ser, né? Existem essas dependências, mas ninguém deveria ser tão dependente assim do outro a ponto de não conseguir sobreviver sem o outro. Mas quando a gente aplica empatia com o outro se anulando, nós nos colocamos nessa posição de soberba, de entender que, coitado do outro, ele não vai viver sem mim. Ele precisa de mim aqui. E aí eu reclamo. Eu reclamo que eu me anulo, eu reclamo que eu não tenho tempo de olhar pra mim, eu reclamo que o outro é demandante, que o outro é muito exigente, que é sempre o outro em primeiro lugar. Eu reclamo. Mas ali atrás, eu tô, na verdade, achando bom. Eu tô achando bom porque, além de eu me colocar como credor ali naquela relação, e aí quando for a minha vez, ele vai ter que vir, eu tô me contando que eu sou tão importante na vida dele que ele não consegue sobreviver sem mim. Eu reclamo, mas ao mesmo tempo eu gosto. Eu acho que eu sou o quê? Muito especial. Muito especial porque, cara, a pessoa não consegue sobreviver sem mim, sem a minha empatia, sem a minha compaixão nesse momento. Só que, se você me acompanha aqui há mais de uma semana, você já precisa saber disso. A real é que ninguém aqui é especial. Eu não sou especial, você também não é especial. Todo mundo consegue sobreviver muito bem sem a sua presença no mundo. Exatamente, você vira salvadora. Você se coloca no papel de salvadora do outro. Porque o outro só consegue sobreviver com a sua empatia, com a sua compaixão, com você, que é o santo da vida dele, levando essa clareza para ele do sentimento e da necessidade dele, porque sem você, ele não dá conta. Olha a posição que você se coloca de salvar o outro, de super-heroína, porque você precisa ir lá e resgatá-lo das trevas. Só que isso não é legal. Isso é um grande perigo da empatia. O primeiro perigo da empatia, portanto, é se anular para praticar a empatia com o outro. E isso não morre aí. Vocês perceberam que esse se anular para praticar a empatia do outro tem várias outras camadas que vão se adentrando ali?
e você vai praticando a soberba, e você vai contando pro outro que agora ele te deve algo porque você afinal foi lá e o salvou, você vai se colocando ali como credor e ele vira o devedor porque afinal eu me anulei, eu nem pratiquei a autoempatia, eu já fui aplicar a empatia com você. Então você me deve algo, tá bom? Quando eu precisar, você vai ter que estar lá. E se você não estiver lá, eu vou te julgar pra sempre. Se você não estiver lá, eu vou falar que você é ingrato, porque agora eu te exijo essa gratidão. Esse é o primeiro grande perigo da empatia. E sim, isso gera uma dependência emocional enorme. É o que eu tava falando, né? Nos relacionamentos saudáveis, não se tem essa posição de credor e devedor do outro. Só que nos relacionamentos que não são saudáveis, é o que a gente mais vê. Essa contabilidade afetiva de porque eu fiz algo pra você, você precisa fazer algo por mim. E aí eu vou sempre te exigir isso, mas eu vou te pagar também. Só que nem sempre na moeda que você quer. E aí vira uma espiral do conflito. Então o primeiro perigo da empatia é essa empatia em que você se anula. Essa empatia que não é precedida da autoempatia. A empatia em que você anula o outro, você se anula para ajudar o outro e para depois poder cobrar. Percebe como a empatia não são corações rosas flutuando no glitter? Não é só isso. Segundo perigo da empatia. Segundo perigo da empatia, gente, é algo que provavelmente, de novo, você já me ouviu falando disso aqui, mas como eu trouxe pra vocês antes, as aulas do YouTube, elas são mais profundas, então eu vou aprofundar muito mais nisso e você vai ver todos os viés que tem por trás disso. Pra quem chegou agora, essa aula era pra estar acontecendo no YouTube, mas tivemos problemas técnicos. Segundo perigo da empatia é virar um solucionador compulsivo de problemas alheios. Como assim? Tem vários posts aqui sobre isso e tudo mais, em que eu digo que, gente, levar clareza pro outro, né? Porque empatia para comunicação não violenta é levar clareza pro outro das suas próprias necessidades e sentimentos naquele momento. A gente confunde esse levar clareza pro outro das suas próprias necessidades e sentimentos do momento, e próprias aqui é do outro, com resolver o problema alheio e fazer com que ele pare de sentir aquilo que ele tá sentindo naquele momento. A gente acha que, para levar clareza para o outro, nós precisamos fazer com que ele pare de sentir e resolver, e atender aquela necessidade por ele. E aí nós viramos resolvedores compulsivos de problemas alheios, em que o outro nem solicitou essa solução para você e você já tá lá resolvendo por ele. Quando você aí tá precisando de empatia, quando você tá querendo desabafar com alguém, quando você chega reclamando de algo porque você não tá aguentando mais, e alguma pessoa vira pra você e fala assim: nossa, mas por que você não faz tal coisa pra resolver? Ou, já sei, sabe o que você pode fazer pra resolver isso? Faz isso e aquilo, mas por que você não foi fazer isso ainda? O que você sente? Quando alguém vira esse resolvedor de problemas pra você, provavelmente você sente até uma irritação no fundo, né? Tipo assim, filhote de cruz credo, eu não quero resolver, eu quero reclamar. Sabe aquele meme? Tipo assim, que a pessoa fala, ai, reclamar não vai resolver. E a pessoa responde, eu não quero resolver, eu quero reclamar. Pois é. Muitas vezes, gente, muitas vezes, e isso eu digo assim, 70% das vezes, segundo as minhas próprias observações, a gente quer, quando desabafa com o outro, acolhimento. A gente não quer resolução. A gente quer acolhimento do outro. E quando ele já vem com 1000 soluções, a gente se irrita. Por quê? Porque a gente não teve a nossa necessidade de acolhimento suprida. A gente teve a nossa necessidade de solução suprida, mas afinal ali não é necessariamente o que eu quero. E isso vai causar o conflito. Sofri assédio moral por parte da minha chefe. Fui demitida e agora estou com medo de trabalhar novamente. E Edilene, como que eu posso te ajudar com isso com relação à empatia? Me manda aqui uma dúvida com relação à empatia. Exatamente, Mar. A relação é só... A necessidade ali é só colocar pra fora. É só desabafar. É só que o outro te acolha enquanto você faz isso. Porque muitas vezes, gente, nós não temos ali clareza do que a gente tá sentindo no momento. A gente acha que algo tá errado. A gente sente que algo tá errado. Tem um incômodo ali. Mas nós não sabemos exatamente o que é. E aí, quando nós verbalizamos isso pro outro, muitas vezes nós mesmos já chegamos naquela conclusão do tipo, então aqui que é o ponto que tá pegando. Então é isso aqui que eu devo olhar. E nós
Quando aplicamos a empatia com o outro, podemos ser um instrumento para facilitar esse processo para ele, de clareza. Só que aí a gente confunde a facilitação do processo para levar a clareza para o outro com resolver isso para o outro. Quem que é responsável por atender as necessidades que tem? Nós somos responsáveis por atender as nossas necessidades e o outro é responsável por atender as necessidades dele. Podemos pedir ajuda, colaboração dos outros? Sim, sempre podemos pedir ajuda e colaboração. Mas nós, num primeiro momento, somos os responsáveis por atender as nossas necessidades. Então, quando eu conto para o outro algo, desabafo com ele e ele vai e me mostra uma solução, ele tá ali me contando que, mas você já podia ter atendido essa necessidade, seu tapado? Por que você não fez isso ainda? Olha aqui, a solução aqui, vai lá e atende agora. Às vezes, nós não estamos nem com espaço interno, com o emocional ainda para atender aquela necessidade naquele momento. A gente quer acolhimento, a gente quer reorganização, a gente quer uma clareza interna, nós queremos entender o que está se passando. E aí, naquele momento, o outro conta pra gente que tem uma solução. Por que você ainda não foi atrás dessa solução? E aí a gente fica se sentindo mal. A gente se pergunta, por que eu fui desabafar com essa pessoa? Afinal, ela tá fazendo com que eu me sinta burra aqui no momento, porque eu não tinha visto essa solução. Então, quando a gente vira esse resolvedor compulsivo de problemas, porque quer tirar a outra pessoa daquela situação, a gente vira a chata. A gente vira a chata da relação. Eu sei, gente, que muitas vezes a gente faz isso com as melhores das intenções, do tipo assim, nossa, mas você tá sofrendo? É só fazer isso pra não sofrer. Por que você não faz isso pra não sofrer? Você vai parar de sofrer e todo mundo vai ficar feliz. Eu sei que essa pode ser a melhor das intenções. Mas eu tô te contando aqui agora que, na grande maioria das vezes, nós não estamos querendo resolver aquilo no momento do desabafo. No momento do desabafo, nós queremos clareza. No momento do desabafo, nós queremos acolhimento. Então, se chega uma pessoa resolvendo para me tirar ali daquela situação, eu posso até sair da situação, mas eu não vou entender o que aconteceu. E eu vou cair naquilo de novo. Sabe? Quando eu saio de uma situação em que eu não tive o protagonismo de fazer isso por mim mesma, chances são que eu caia nessa situação de novo daqui a pouco, porque não fui eu que me tirei da situação, foi o outro. Além de eu ficar com raiva do outro, porque não era aquilo que eu tava querendo no momento. Então, quando a gente faz isso, mesmo que as nossas intenções sejam as melhores, o outro pode ficar com raiva da gente. O outro vai ficar com raiva. O outro não vai confiar em você de novo pra desabafar com você de novo. Por quê? Porque ele vai saber que se ele for desabafar com você, você vai lá sugerir 1000 soluções e ele não vai ter acolhimento, e o que se quer é acolhimento. E você vai sair dessa situação dizendo, gente, mas eu só queria ajudar. Nossa, eu tinha a melhor das intenções ao falar isso, por que ele ficou com raiva? Nossa, mas eu tô aqui só pra ajudar. Por que essa pessoa tá reagindo assim? Essa frase, mas eu só queria ajudar, mas foi na melhor das intenções, é a típica frase do resolvedor compulsivo de problemas. Porque ele só queria ir lá e salvar o outro e resgatar o outro. Só que esse não é o lugar dele naquele momento. Quando o outro desabafa com você, o seu lugar é de acolher e levar clareza pra ele. Pra se ele quiser, se for essa a necessidade dele, ele vai lá e atua. Ele age pra suprir a própria necessidade. Acontece muito nos relacionamentos amorosos, né? Gente, Marcélia é especialista aí em relacionamento amoroso e eu tenho certeza que ela já ouviu isso acontecendo tanto. Porque a gente, no relacionamento amoroso, primeiro que é uma pessoa que a gente convive muito, mas como a gente divide a vida com aquela pessoa, a gente não quer ver o outro sofrer. Primeiro, porque eu amo o outro e não quero ver ele sofrer. Segundo, porque se ele começa a sofrer, ai meu Deus, eu vou ter que sofrer junto. Eu vou ter que sofrer junto porque se eu não sofrer eu não sou empática. Não, vimos aqui no início dessa aula. Compartilhar o sentimento do outro não é ser empático. Levar a clareza pra ele, do sentimento pra ele, dele e da necessidade dele no momento, aí sim é ser empático. Então cuidado pra você não sair como a chata da situação, porque você só queria ajudar. Se você realmente só quer ajudar no momento que uma pessoa desabafa com você, o que você tem que fazer? A tradução empática ou o silêncio acolhedor.
Tradução empática. Você tá se sentindo assim porque tal coisa é importante pra você? Nossa, imagino que você deve estar bem frustrado, porque eu sei que o reconhecimento ali é importante pra você, é isso mesmo? Por meio de sugestões? Ou somente um silêncio acolhedor? Porque muitas vezes a pessoa não vai estar nem querendo ouvir nada do que você tem a trazer ali. Então esse é o segundo perigo. Segundo perigo da empatia mal aplicada. Deixa eu só olhar duas perguntinhas que chegaram aqui. Eu queria saber como eu devo me comunicar empaticamente com uma pessoa que só sabe gritar e não ouve. Quando ela só sabe gritar e não ouve, a empatia nesse momento é o silêncio. Eu não acabei de trazer aqui que você ou aplica a tradução empática ou você aplica o silêncio. Quando a pessoa grita, ela grita porque ela quer ser ouvida. Ela entende que quanto mais alto ela falar, maiores as chances são que você a ouça. Ela grita porque ela entende que ela não é ouvida. E eu sei disso, sei muito bem disso. Por quê? Quem que grita? Eu. Eu venho de uma família, gente, que só sabe conversar gritando. E não, eu não venho de uma família de italianos, mas todo mundo achava que era. Porque passavam na porta da minha casa, era só gritaria. E não necessariamente a gente estava brigando no momento, é porque a gente achava que a gente não era ouvido um com o outro ali. Então quem grita tá te contando que precisa de escuta. E eu sei que é muito difícil, muito, muito, muito difícil a gente ouvir calado alguém gritando. Só que se não for, você obviamente vai ter que entender se essa é uma situação de abuso mesmo, em que você tem que se retirar desse relacionamento, ou se essa é uma situação esporádica em que a pessoa está precisando ali se reorganizar. Se ela precisar se reorganizar, for uma situação esporádica e algo que você entende que você consegue ajudar, o que você tem que fazer nesse momento? Silêncio para ela se acalmar, para você contar para ela que você está ouvindo. Escuta o que ela está dizendo. Se for um abuso, obviamente você vai se retirar desse relacionamento, mas você precisa ter esse discernimento naquele momento. Mari, essa é a chavinha. Cada um tem o seu processo, o seu tempo para chegar a um ponto e conseguir começar e a pensar em resolver. Exatamente. Quando a gente fica muito aflito para resolver o problema alheio, porque mesmo que seja na melhor das intenções de tirar do outro e fazer ele feliz de novo, nós estamos roubando ele do seu próprio processo. Nós estamos roubando dele a oportunidade de agir em cima daquilo e ter aquele sentimento do tipo, venci. De vitória. Olha, eu passei por isso e eu consegui resolver sozinho. Eu não precisei que o outro pegasse na minha mão para resolver. O outro pode ter tido um papel essencial nessa resolução de me trazer clareza, de conversar comigo ali. Mas quem resolveu fui eu. Você não rouba esse papel do outro. Você não rouba o gostinho da vitória do outro quando você não resolve. Quando você aplica a verdadeira empatia. A Má diz que no relacionamento amoroso, o homem quer trazer a solução, enquanto a mulher só quer desabafar. E a mulher acaba criticando o homem quando ele decide desabafar. Olha o perigo disso. E aí vira aquela bola de neve. Por quê? Porque a mulher já entende que ela não pode desabafar porque o homem quer solucionar. Então, quando o homem vem desabafar, ela entende que ele também não pode. Porque se ela não pode, ele não pode. E aí vira aquele jogo, eu acho, realmente às vezes de até contabilidade afetiva, né? De efetivamente entender que eu só posso te entregar o que você me deu. Então, se você me deu escuta e acolhimento, aí eu te entrego escuta e acolhimento. Mas se você me deu solução, se você quis resolver tudo sem me escutar, é isso que eu vou fazer com você no futuro, quando for a sua vez. E aí, percebem os conflitos? Gente, a empatia mal aplicada é a origem da maioria dos conflitos. A empatia mal aplicada é a origem da maioria dos conflitos. Por quê? Porque, de um lado, nós temos uma pessoa que está precisando de um acolhimento, de uma clareza, de uma aplicação de empatia ali, que está com um espaço interno muito pequeno para receber o que quer que seja do outro, mas ela precisa que o outro receba o que vem dela. Do outro lado, nós temos uma pessoa que quer efetivamente praticar a empatia e acolher aquilo que está acontecendo. Só que ela não sabe como fazer isso. E aí o que ela faz? Ela tenta resolver. E aí o que ela faz? Ela conta pro outro, mas eu te avisei que você não devia ter feito isso, agora tá vendo o que deu, eu tinha te avisado, se você tivesse seguido o que eu tinha te falado, você não ia estar passando por isso. Tem pior coisa do que ouvir um eu te avisei quando você tá desabafando com alguém? Não tem pior coisa, gente. É um certificado, é uma medalha de derrota.
Mas só que a outra pessoa faz isso na melhor das intenções. Ela só queria ajudar. Só que ela ajuda da maneira errada. Então a gente precisa aprender a aplicar a verdadeira empatia para que a gente não cause conflitos sem querer causar conflitos. Por quê? Porque a nossa intenção realmente era das melhores na maioria das vezes. Só que a gente não sabe como fazer isso. E aí a gente aprofunda na espiral do conflito. A gente se aprofunda naquela espiral do conflito que já está evidente no momento em que a outra pessoa precisa da empatia. E aí a gente chega no terceiro ponto, no terceiro perigo. Ó. O primeiro perigo da empatia foi qual? Se anular e viver a vida do outro. Porque afinal você é tão empático que você nem consegue olhar para você e você só olha por outro. E com isso vem a soberba. O segundo perigo da empatia, qual que foi? Ser resolvedor compulsivo de problemas alheios. Quando o outro, na verdade, não quer resolver, ele quer acolhimento e clareza. Terceiro, qual que é o terceiro perigo escondido da empatia? É o perigo do post que eu fiz semana passada, mas hoje eu vou aprofundar muito mais nele, porque eu achei que ficou raso. É o perigo da empatia egoísta. Empatia não é sempre altruísta, não. Não é sempre pensando no outro, não. Na real, a gente pratica empatia pensando na gente mesmo. A grande maioria das vezes. Pensando em criar um ambiente legal para nós. Porque se a outra pessoa tá mal, eu que tenho uma empatia nata, não consigo ficar bem com a outra pessoa estando mal. Portanto, eu preciso acolhê-la, eu preciso trazer clareza para ela, para que ela haja, para que ela fique bem. E ela ficando bem, eu vou ficar legal também naquele ambiente. Eu não vou ali me sentir sempre incomodado de ter que resolver, eu não sei o que lá e tal. Eu vou ficar de boa. E aí, muitas vezes, a gente aplica a empatia, uma empatia que é egoísta. Por que ela é egoísta? Porque ela é vaidosa. Como assim? No início da aula eu te trouxe que a empatia, ela pode ser levada por meio da tradução empática de forma assertiva. Ou seja, fulano, você tá sentindo isso porque tal coisa é importante pra você? Fulano, você deve estar se sentindo assim, né? Porque eu sei que tal coisa é algo que você aprecia muito. É isso mesmo? Percebe que aqui você precisa pegar o sentimento e a necessidade alheios e levar pra outra pessoa? Só que às vezes esse sentimento e necessidades alheios não são muito legais, não. Às vezes, esse sentimento, ele pode esconder alguma vergonha aí da pessoa. Pode ser que ali a pessoa esteja se sentindo assim porque ela quer um reconhecimento que ela não tem ainda capacidade para ter. Vamos retomar aqui no caso do chefe, né? A pessoa tá desabafando com você quanto ao chefe dela. Porque meu chefe é um carrasco, ele só prioriza as outras pessoas, ele nunca olha pra mim, ele não reconhece nada do que eu faço e tudo mais. E aí é o seu papel ali, ao aplicar a empatia, levar pra outra pessoa a clareza de que ela tá se sentindo frustrada porque ela quer reconhecimento. E aí, ao levar essa clareza para o outro, pode ser que ele se sinta meio mal vendo isso. Porque pode ser que ao necessitar de reconhecimento, ele olhe para as condutas passadas dele e veja: mas realmente nada do que eu fiz me deu direito a esse reconhecimento. Então, eu não tô no lugar de exigir isso. O meu chefe deve estar certo de estar reconhecendo as outras pessoas e não eu. Portanto, quando eu olho para essa situação e fico frustrada porque meu chefe não me deu reconhecimento, eu tô errada. Porque os outros realmente fizeram muito mais do que eu. E aí, quando eu olho para isso, eu sinto vergonha. E foi você que me contou isso. Você que praticou empatia comigo, que me contou isso. Então, às vezes, você que tá na posição de praticar empatia não quer contar isso para outra pessoa. Você não quer contar para ela que ela está se sentindo frustrada porque ela precisa de reconhecimento. E você não quer contar para ela que ali naquele momento ela precisa entender que talvez ela não esteja necessitando de um reconhecimento, que ela não esteja merecendo talvez um reconhecimento. Você não vai contar isso para ela, mas ela vai chegar nesse ponto sozinha. E aí você não quer falar a verdade para ela. Então você aplica uma empatia vaidosa. Qual que é a empatia vaidosa? Você conta pra ela
só o que ela quer ouvir. Você não conta pra ela a verdade. Você conta pra ela, nossa, realmente, seu chefe é mó carrasco, né? Ai, se eu fosse você, eu saía dessa empresa e tudo mais. Nossa, você não merece isso não, você é tão incrível. Isso é empatia vaidosa. É contar pra outra pessoa que eu entendo o que você tá falando. Você realmente você tem todo o direito de estar se sentindo assim, porque realmente olha que injustiça que aconteceu no momento. Quando na verdade não é isso que ela precisa ouvir. A clareza não tá nessa fala sua. A clareza está em levar pra ela uma sugestão. Nossa, tipo, você tá se sentindo frustrado porque você não teve o reconhecimento do seu chefe? Mas às vezes o outro não vai ter maturidade emocional pra receber isso e nem a gente pra dar. E aí a gente pratica essa empatia vaidosa que não está a favor da verdade. Uma empatia que vai contar pro outro só o que ele quer ouvir. Até às vezes, por exemplo, em término de relacionamentos, né? Ah, sua amiga lá te conta que fulaninho terminou com ela e tudo mais. O que normalmente a gente faz? Nossa, mas ele não prestava mesmo, né? Ai, nossa, você tá certa. É melhor viver sozinha, não sei o que lá. Porque tem que ser feliz sozinha, blá, blá. Você não conta pra ela ali várias vezes que você viu que talvez ela tenha falhado naquele relacionamento. Mas isso é uma fala que te deixa bem na fita. Isso é uma fala que leva pra ela o que ela quer ouvir no momento. Não o que ela precisa ouvir no momento. Percebem a diferença? A empatia egoísta leva pra pessoa o que ela quer ouvir. Pra que eu fique bem na fita, eu levo pra pessoa só o que ela quer ouvir. Mas eu não levo o que ela precisa. E aí eu só tô pensando em mim, naquele momento. Eu só tô pensando em mim naquele momento. Eu não tô pensando nela. Eu não tô aplicando empatia com ela. Eu quero olhar pra mim e me dar uma medalhinha e falar: parabéns, agora a pessoa olha pra você e acha que você é a melhor amiga dela, porque você levou pra ela exatamente o que ela queria ouvir. Mas você não levou o que ela precisava. Esse relacionamento aí não vai se aprofundar dessa forma. Então, prestem muita atenção na empatia egoísta, na empatia vaidosa, porque ela é violenta. Nossa, como assim violenta? Mas eu só levei umas palavras doces pra outra pessoa. Eu fui ali com ela e falei: você tava certa, fulano. Você também realmente, que esse cara escroto, você não podia estar com ele mesmo, não. A comunicação não violenta está a favor da verdade o tempo todo. Tanto é que o tempo todo você vai levar clareza pro outro do que está acontecendo, do que verdadeiramente está acontecendo. Se a sua fala não está a favor da verdade, da realidade, dos fatos, a sua fala é violenta. Então, quando você pratica uma empatia para ficar bem na fita, você está adotando uma comunicação violenta. Percebem que comunicação não violenta não é falar manso, não é falar por favor, não é ser dócil o tempo todo? Comunicação não violenta é levar a verdade pro outro. E essa verdade dói, né? Às vezes essa verdade pode gerar ali uma repulsa na outra pessoa no momento de ouvir. Mas eu só falo o que me faz ficar bem na fita. Então eu adoto uma comunicação violenta. Esse é um grande perigo da empatia disfarçada de vaidade, disfarçada de egoísmo. Você se conta, e gente, você se conta nesse momento. Você se conta que você tá sendo muito fofa, muito empática com o outro. Olha só, eu tô aqui acolhendo tudo que a pessoa tá trazendo. Mas eu não levo clareza pra ela da verdade. Eu não conto pra ela exatamente que o sentimento dela de frustração é porque ela não teve esse reconhecimento que ela precisa. Pra que ela chegue na conclusão de que talvez aquele reconhecimento não seja merecido. Eu não conto isso pra ela. Eu fico com ela ali xingando o chefe dela, falando que ele é carrasco mesmo, falando que ele é um monstro. Porque eu quero ficar bem na fita com ela. Mas eu não conto a verdade pra ela, ou seja, eu não dou pra ela as ferramentas pra resolver aquela situação. Eu deixo ela na posição de vitimismo o tempo todo. Vocês percebem o perigo disso? Porque quando ela tá nessa posição de vitimismo o tempo todo, ela não vai trabalhar para atender as necessidades que ela tem no momento. Quando ela não trabalha para atender essas necessidades, ela sempre vai reclamar
e vai voltar na posição de vítima e vai ficar ali uma pessoa, ela vai virar uma pessoa reclamona. Porque você fortaleceu essa posição de vítima nela. Que a comunicação não violenta é a linguagem do quê? Da autorresponsabilidade, ou seja, cada um vai atrás de atender às próprias necessidades. Quando você reforça nela que, coitada de você, o mundo não atendeu às suas necessidades, não há nada que você possa fazer, que mundo injusto, você conta pra ela, você dá autorização pra ela de não fazer nada, porque você quer ficar bem na fita com ela. Então a empatia assertiva, a empatia não violenta, ela é desafiadora. Ela é desafiadora tanto pra você quanto para quem recebe. Porque você vai estar, às vezes, numa posição de levar uma mensagem que o outro não quer receber no momento, mas que é necessária de ser ouvida. E o outro vai estar numa posição de receber uma mensagem que talvez ele não queria encarar aquela verdade naquele momento. Mas essa é a verdade. Então, quando você leva a empatia de maneira não a resolver o problema do outro, não a se colocar no lugar do outro, não a mandar o outro ir lá e atrás de resolver aquilo agora, mas de maneira a levar clareza pra ele. Provavelmente esse sentimento seu é por causa disso. Eu sei que deve estar difícil, mas eu acho que é por causa disso. Você acha que é? O que você acha dessa situação? Você pensa assim também? Quando você faz isso, você dá oportunidade pro outro de atender essa necessidade que está ameaçada no momento e por isso ele se sente meio frustrado, meio triste, meio mal. Quando você não faz isso e você vai nessa de ficar triste com ele, de xingar outra pessoa com ele, de se colocar no lugar dele e ver como você se sentiria, quando você fala assim, quando você faz isso, você não leva a verdade pra ele. E como falar essa verdade com o outro sem o outro se fechar ou ficar com raiva? Com acolhimento. Não sei se você estava no início da aula, mas eu trouxe aqui a tradução empática. Tradução empática é levar essa clareza pro outro da necessidade e sentimento por meio de uma sugestão. Ou seja, você tá frustrada porque você não teve reconhecimento do seu chefe? Sentimento, frustração, necessidade, reconhecimento. Você tá frustrada porque você não teve reconhecimento do seu chefe? E a outra pessoa fala, não é nem isso, sabe? É porque, na verdade, aconteceu isso. E aí ela te dá mais informações. E aí você tenta de novo, com outro sentimento e outra necessidade. Porque você, na real, não vai saber. Você nunca vai saber com clareza exata o que se passa com a outra pessoa. Porque não tem como você se colocar nos pés dela, no lugar dela. Mas você pode sugerir o que você acha e esperar essa confirmação dela. Você vai falar com ela, você tá sentindo isso porque tal coisa é importante pra você? E ela vai falar, tá, pode ser. Ou, não é nem isso não, é porque. E aí no é porque ela vai te dar mais informações. Quando ela te dá mais informações, você pode sugerir de novo, com talvez outro sentimento e outra necessidade que você acha que ela pode estar sentindo. É verdade aquilo que você tem noção que você vai sugerir? Não necessariamente, porque você não tá no lugar dela. Mas por meio dessa sugestão, uma hora você acerta. E ao acertar, você vai sentir um alívio nela. Um alívio, mesmo que ela não haja naquele momento. Mesmo que ela entenda que ou não tem solução, ou que ela não tá a fim de agir naquele momento para resolver. Mas você levou essa clareza para ela por meio dessa sugestão e confirmação, ou não. Eu vi aqui que a Névola disse, né, que estava no YouTube. Gente, eu tentei entrar no YouTube hoje, mas o YouTube estava instável. Tá um chuvão aqui em Sydney e ele simplesmente não conectou. E aí eu mandei e-mail avisando que seria aqui no Instagram. Abram os e-mails de vocês, me coloquem lá na caixa de entrada principal. Eu sei que às vezes vai para a aba de promoção, mas a minha principal comunicação com vocês é o e-mail. É lá que eu garanto que vai chegar. E se você não está inscrito ainda na lista de e-mails para receber tanto os avisos das aulas quanto os resumos, porque essa aula de hoje, assim como todas as minhas aulas semanais, tem resumos que são enviados direto para o e-mail de vocês. Se você não está inscrito, vai no link da minha bio, vai ter o link lá para você se inscrever. Ainda dá tempo de receber o resumo dessa aula de hoje, que vai daqui uma meia horinha, e o resumo das próximas aulas também. Normalmente essa aula acontece no YouTube, pra quem não sabe, mas hoje eu não consegui conectar e aí a gente veio aqui pro Instagram, mas eu vou ver se eu consigo subir ela no YouTube depois, tá bom?
A Edilene disse que eu fui babá dos seus primos Fred e Laura e aprendi a me tornar uma pessoa mais organizada vendo você arrumando suas bonecas. Desde os seus 6 anos você já se preparava para mudar vidas. Que fofa, Edilene. Sim, eu lembro de você totalmente. Que legal saber disso. Gente, eu sempre fui a chata da organização. Tanto é que eu não sei se vocês já repararam, mas nos exemplos que eu sempre trago para as aulas, pelo menos nas aulas do YouTube, eu sempre trago questão de organização e de conflitos que eu tenho com outras pessoas que não são organizadas. Porque isso é o que mais pega pra mim. É a necessidade que eu mais tenho evidente. É a necessidade de ordem, controle, paz, organização. Então, que bom saber que isso vem desde lá meus 6 anos arrumando as minhas bonecas e que de alguma forma inspira, né? Bom, pessoal, então vamos recapitular rapidão esses 3 pontos e logo chega o e-mail para vocês com o resumo da aula. Vou ver se eu consigo também subir essa aula no YouTube como era para ter sido feita antes. 3 perigos por trás da empatia. Primeiro deles, se anular e levar a empatia para o outro somente como forma de contar para o outro que, se eu te dei empatia aqui, você me deve algo, e ficar nessa posição de soberba de viver a vida do outro e não viver a sua vida. Isso é ruim tanto para você que não vive a sua vida, quanto para o outro que tem alguém controlando a vida dele o tempo todo. Segundo perigo escondido por trás da empatia, virar um solucionador compulsivo de problemas. Quando você vira um solucionador compulsivo de problemas, você conta pra outra pessoa que ela não pode desabafar com você, porque afinal você vai ter sempre na ponta da língua algo pra ela ir lá fazer pra resolver. E a maioria das vezes a pessoa não quer resolução imediata, ela quer acolhimento e clareza. E isso você leva através da tradução empática. Terceiro grande perigo escondido por trás da empatia. A empatia egoísta. Levar para a pessoa apenas o que ela gostaria de ouvir no momento e não levar a verdade. Mas como que eu sei qual é a verdade? Você não sabe. Como eu respondi aqui, né? Vai ser sempre por meio da sugestão. Pode ser que a pessoa te confirme, pode ser que ela não te confirme. Mas você, quando se propõe a levar a empatia assertiva, você tem que ter a noção de que talvez a pessoa não vai gostar do que ela ouviu. Ela não vai gostar de que ela tá frustrada porque ela tá querendo um reconhecimento e ela chegou na conclusão que ela não merece esse reconhecimento. Ela vai ficar frustrada. Então, pode ser que num momento ela projete aquilo em você. Mas, caso você leve de maneira sugestiva, ela muito provavelmente vai te ouvir. Porque você não está impondo, falando que você tá assim por causa disso. Porque você não sabe, nem eu sei, ninguém sabe o que se passa dentro da outra pessoa. Por isso é sempre por forma de sugestões. Então esses 3 perigos precisam ser muito observados, porque quando a gente cai em algum deles, nós praticamos uma comunicação violenta. Quando a gente cai em algum desses perigos, nós não conseguimos levar a verdade para o outro. Porque ou nós vamos estar numa posição de credor, exigindo do outro a empatia quando ele trouxer, ou a gente quer tirar o outro da situação para que resolver aquilo logo e não ter que lidar com aquilo. Ou a gente quer somente levar alguma fala que vai fazer com que a gente fique bem na fita. Só que isso não é empatia, segundo a comunicação não violenta. Tudo bem? Pessoal, então hoje, excepcionalmente, nossa aula foi aqui no Instagram, por essa falha no YouTube, mas normalmente toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos aulão no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, tem várias aulas lá, bem mais profundas do que normalmente o conteúdo que eu trago aqui no Instagram, porque lá é um espaço que as pessoas são mais dedicadas a realmente consumir isso. Então, conto com você lá. Se inscreve no link da minha bio se você quiser receber tanto o resumo dessa aula quanto o resumo das próximas aulas. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas, se Deus quiser, no YouTube. Não vai dar esse chuvão que deu aqui hoje e eu vou conseguir me conectar com o YouTube, tá bom? Muito obrigada pela presença de hoje. Espero que vocês tenham curtido a aula. Eu vou tentar subir ela lá no YouTube, mas eu não garanto que vai dar certo. Eu vou tentar, tá bom? Um beijo pra vocês e espero vocês na próxima segunda-feira lá no YouTube às 19 horas.